Berico foi um jogador de futebol que atuou no setor de ataque de grandes times, como o Guarani e principalmente no Flamengo. Ele tinha tudo para se tornar um dos maiores jogadores do Brasil, inclusive ficou conhecido como o Novo Pelé. José de Oliveira Filho, mais conhecido como Berico, nasceu em 10 de abril de 1942, na cidade de Sertãozinho, no estado de São Paulo. Ele era filho de José Osório de Oliveira e Dona Alcídia Camina de Oliveira. Desde pequeno, Berico demonstrou grande habilidade com a bola, jogando nas ruas e campos improvisados de sua cidade natal. Sua infância foi marcada por uma paixão intensa pelo futebol, que o levou a se destacar entre os garotos de sua região. Em 1959, aos 16 anos, o jovem jogador consegue sua primeira oportunidade de tentar se profissionalizar no modesto São Martinho Futebol Clube, um time mantido pela Fazenda São Martinho. Embora o time fosse relativamente pequeno e sem muitas intenções de se destacar no futebol paulistano, foi a partir daí que Berico começou a ser visto como um jogador diferenciado. 2 anos depois, ele se transferiu para o Jabuticabal Atlético Clube, onde conseguiu firmar seu primeiro contrato profissional e passou a receber uma quantia de 8.000 cruzeiros. Sua passagem pelo clube foi rápida, durando menos de um ano, e logo nas primeiras partidas, ele já caiu no radar de olheiros do Guarani de Campinas, que se encantaram pelo estilo rápido e driblador do jogador. Berico chegou ao Guarani de Campinas no início de 1964 e rapidamente ganhou destaque nos noticiários esportivos e entre os torcedores. Jogando num clube estruturado e competitivo, ele atuou junto de bons jogadores, como o meio-atacante Américo Murulo, que formou dupla junto com ele no ataque do time. A partir deste momento, a carreira de Berico foi se desenvolvendo de forma muito rápida e intensa. Mesmo com pouquíssimo tempo de clube, os entusiastas pelo futebol da cidade começaram a chamá-lo de o Novo Pelé. A alcunha de ser o Novo Pelé fez com que Berico fosse sondado por grandes clubes do futebol brasileiro, que desejavam tê-lo em seu elenco o mais rápido possível. O time do Flamengo não perdeu tempo e desembolsou 50 milhões de cruzeiros junto ao Guarani de Campina para ter o jogador em seu elenco. No entanto, sua transferência não foi bem recebida pelos torcedores do Guarani, que viam Berico como uma peça fundamental para o time. A revolta foi tão intensa que ele precisou deixar Campinas escondido, evitando confrontos com os fãs inconformados. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, ele foi aclamado pela torcida rubro-negra como se já fosse um jogador consolidado. A imprensa realizava matérias o colocando como a maior promessa do futebol brasileiro, e o jogador que traria uma infinidade de títulos para o Flamengo. Após chegar ao Flamengo, Berico não conseguiu realizar sua estreia rapidamente como gostaria, já que ele chegou com uma pequena contusão. Em 10 de outubro de 1964, após estar recuperado, ele faz sua estreia numa partida contra o Olaria. Para a alegria dos torcedores, sua estreia foi incrível, e Berico não decepcionou, marcou 2 gols, encantando a torcida com sua habilidade, dribles surpreendentes e faro de gol, num cenário que prometia uma nova era de brilho para a equipe carioca. Apesar da estreia promissora, ele não conseguiu manter o bom futebol nos meses que se seguiram. Sua dupla de ataque, Ayrton, tinha um estilo de jogo muito parecido com o dele, o que acabou ocasionando numa falta de entrosamento, e consequentemente obrigando o técnico a decidir qual dos dois ficaria no elenco titular. O jogador passou a ser a segunda opção para o setor de ataque, e ficar no banco de reservas foi algo que o jogador não conseguiu assimilar bem. Sua alegria e seu futebol foi se apagando aos poucos, e mesmo com o técnico Flávio Costa tentando recuperar o jogador, não havia nada que fizesse com que seu futebol dos tempos do Guarani retornasse. Os dirigentes do Flamengo, já desiludidos com Berico, desejavam vendê-lo para qualquer clube que cobrisse os prejuízos que o Flamengo teve em contratá-lo. Para a sorte dos dirigentes, o Clube Deportivo Ouro de Jalisco, do México, estava disposto a pagar uma fortuna para ter Berico em seu elenco. Porém, o jogador recusou ser vendido para o time mexicano, alegando que seria quase um final de carreira para ele. Nos meses que se seguiram, os dirigentes fizeram de tudo para que Berico aceitasse a proposta, e sem ter mais condição de ficar brigando, o jogador aceitou ser vendido para o time mexicano. No dia 20 de junho de 1965, Berico deixa o Rio de Janeiro, rumo ao México, após a melancólica passagem pelo rubro-negro, onde ele realizou 22 jogos e marcou apenas 8 gols.
Ao chegar no México, ele continuou recebendo um bom salário, e apesar de não ter virado a grande promessa que todos esperavam, Derico conseguiu realizar partidas regulares em seu novo time. Nos anos seguintes, ele atuou no futebol internacional, revisando entre times mexicanos e norte-americanos. Além do Ouro de Jalisco, ele atuou pelos times como Pumas, Tulsa e terminou sua trajetória como jogador no Sacramento em 1978. Após sua despedida do futebol, ele resolveu permanecer morando na cidade de Sacramento, na Califórnia. A partir deste momento, poucas coisas sobre sua vida foram registradas, e com o passar dos anos, Derico caiu no esquecimento, e apenas os mais saudosistas dos torcedores flamenguistas se recordam dele. Até mesmo as causas de sua morte não foram divulgadas pela imprensa. Derico morreu no dia 22 de agosto de 2016, provavelmente de uma doença relacionada à idade. Ele estava com 74 anos. O jogador foi velado em Sacramento, numa cerimônia discreta que contou com a presença de sua filha e de amigos que fez ao longo dos mais de 40 anos morando nos Estados Unidos. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram levadas para o México, país onde sua filha residia. O legado de Derico foi marcado como um atacante habilidoso e promissor, que teve momentos de brilho, mas cuja carreira não atingiu o estrelato esperado. Embora sua carreira tenha sido breve nos grandes clubes, Derico deixou uma marca na memória dos torcedores que acompanharam sua jornada. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Deixe também um comentário com a sua opinião, sugestões ou dúvidas. Adoro ler a interação de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!